Elisana é mãe de 2 filhos, um menino de 13 e uma menina de 12, com 1 ano e meio de diferença. Foram 2 bebês, né? E eu sou casada há 15 anos. Eu fui professora por 10 anos e eu comecei a lecionar bem cedo. Eu sou formada em letras, inglês, com habilitação para literatura também. Eu sempre gostei de histórias, sempre gostei de contar histórias e de ouvir também. Sempre li desde criança, gostava muito dos clássicos, da João e Maria, Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho principalmente por causa da ligação com a avó, porque a minha ligação com a minha avó, Eli, daí o meu nome, é muito forte, sempre foi muito forte. Bom, a primeira ideia de me tornar escritora veio quando eu comecei a contar história para os meus filhos. Sabe aquelas historinhas que a gente inventa numa noite e esquece na noite seguinte? Pois é, as crianças elas não esquecem. E aí elas queriam continuar as histórias e eu já tinha esquecido, né? E então meu marido foi quem me sugeriu, falou, olha, por que você não escreve? Escreve essa história aí e tal. Então eu comecei, o Galo surgiu mais ou menos final de 2008, início de 2009, e aí em 2009 eu comecei a escrever, propriamente dito, a história do Galo, que foi baseada na minha experiência de mãe. Na época meu filho tinha 6 anos e eu construí o Nicky pensando no Fábio. Bom, o Galo é uma fábula, né? Então eu queria uma história que fosse, ao mesmo tempo, uma aventura, uma história engraçada e uma história que falasse alguma coisa para as crianças. E o Galo, na casa da minha avó, na roça, tinha galo. Então de manhã o galo cantava e eu lá do quarto, eu respondia para o galo, eu imitava o galo. E aí ele me respondia de volta. Então eu tinha essa ligação assim com o galo, né? Daí ser um galo o personagem principal. E o cachorro, porque a gente tinha um cachorro, né, em casa, e aí eu falei assim, vamos fazer um galo e um cachorro para poder também ficar diferente, para mostrar que é possível amizade entre animaizinhos diferentes, e daí para eles absorverem isso para a vida da criança mesmo, né, sem ser tudo muito igual. A diversidade, trazer a diversidade. E a coruja, ela é o símbolo da sabedoria, né, dentro desse mundo animal. Então eu gosto de coruja também. Olha, eu tive bons momentos. Eu acho que quando eu tô nas escolas, sempre tem coisas bacanas, né? Uma vez eu estava falando para um público, era até um público jovem, e aí eu contei a história do galo, e aí a menina falou assim, lá na casa da minha avó tem 2 galos. Porque geralmente num terreiro só tem um galo que canta e que toma conta das galinhas em volta. E aí ela falou que tinha 2. Eu falei assim, nossa, mas os 2 tomam conta das galinhas, né, e tal. Aí ela falou assim, isso daí eu não sei. Eu falei assim, então repara lá. E teve uma outra também que foi assim, foi até uma situação que eu fiquei um pouquinho triste. Mas aí essa situação me fez perceber qual a importância do meu trabalho. Foi no Salão do Livro esse ano, eu estava conversando com uma professora, apresentando o Galo, falando que ele trabalha com autoestima, autoconfiança, e aí ela falou, poxa, eu vou levar para a sala porque eu tenho uma aluna que ela tentou suicídio, ela tomou uns remédios, né, mas aí conseguiram reverter, e aí eu perguntei para ela, mas por que você fez isso? Ela falou que fez porque a mãe falou que não ia sentir falta dela se ela morresse. Então isso toca a gente de uma tal forma que a gente percebe a importância do nosso trabalho a cada dia, porque a gente tem que chegar para essa criança e falar que ela é importante, que ela é amada, não importa que não seja pela pessoa mais próxima a ela, mas ela é amada por alguém e a vida dela é importante. E levar isso para eles. E eu gosto de estar com essas crianças assim. Mas eu gosto de fazer literatura sim, eu gosto de fazer literatura que mostra o problema, mas também mostra a solução. Porque se você está falando com o jovem, com a criança, eles já têm um monte de problema na vida deles.
Eles precisam enxergar esses problemas, focar e saber que eles podem superar, né? Então, o meu trabalho como escritora é fazer isso, é trazer, recuperar, é dar alegria, dar amor, né? E tudo mais que a gente pode levar para essas crianças.